Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 18. Informações e esclarecimentos. A volta de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: "Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta." Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: "Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras." Aniceto escutava com atenção. "Não me preocupo com sua pessoa", continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. "Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos." "Tem razão", concordou Aniceto. Comentários. Aqui descreve um momento crucial de decisão e aprendizado para o grupo de André Luiz e seu instrutor Aniceto, durante sua jornada de volta às esferas espirituais mais próximas da Terra. Esse momento se desenrola em um posto de auxílio ou colônia espiritual, onde eles estão conversando com Alfredo, o administrador do local. 1. O ponto de partida e o plano de viagem. A conversa anterior é interrompida pela chegada de Ismália. Aniceto, o líder experiente da expedição, aproveita a pausa para questionar Alfredo sobre a viabilidade de continuarem a viagem. O objetivo de Aniceto é claro. Ele e seus companheiros desejam alcançar as esferas da crosta, as camadas espirituais mais densas e próximas da superfície terrestre, ainda no mesmo dia. 2. O alerta do administrador Alfredo. Alfredo, o administrador, responde com uma advertência séria e prudente. Embora ele afirme não ter o direito de alterar o plano de serviço do grupo, ele fortemente aconselha que pernoitem ali. A razão para tal conselho é baseada em dados técnicos e espirituais. Os aparelhos do posto registraram a aproximação de uma grande tempestade magnética, que ocorrerá em breve. 3. A causa da tempestade. A influência do plano terrestre. Alfredo passa a explicar a origem desse fenômeno perigoso, revelando a profunda conexão entre o estado mental da humanidade encarnada e as condições do plano espiritual adjacente. Ele detalha que a tempestade é uma consequência direta dos eventos na Terra. Conflito físico e mental. Sangrentas batalhas, uma provável referência à Segunda Guerra Mundial, contexto da época em que o livro foi psicografado, estão sendo travadas no globo. O conflito não se limita ao campo de batalha físico, linhas de fogo, mas se estende massivamente ao campo mental e ideológico, linhas da palavra e do pensamento. A massa invigilante. A grande maioria das pessoas, mesmo aquelas que não estão lutando fisicamente, participa ativamente do combate de ideias, gerando pensamentos de ódio, medo, angústia e vingança. Apenas um reduzido número de homens e mulheres consegue se manter em um padrão de espiritualidade superior. Resíduos mentais.
essa intensa atividade mental negativa dos encarnados invigilantes, aqueles que não vigiam seus próprios pensamentos e sentimentos, cria espessas nuvens de resíduos mentais. Essas nuvens são emanações tóxicas de energia que se acumulam na atmosfera espiritual próxima à crosta. Consequência espiritual. Essas nuvens de resíduos não são inofensivas, elas potencializam e multiplicam as tormentas destruidoras no plano espiritual, como a tempestade magnética que se aproxima. 4. A preocupação específica e a concordância. Alfredo direciona sua preocupação de forma particular. Ele deixa claro que não teme pela segurança do próprio Aniceto, reconhecendo sua força e experiência espiritual. No entanto, sua preocupação recai sobre os outros 2 membros da comitiva, André Luiz e seu companheiro, que, por serem menos experientes, seriam vulneráveis e poderiam ser desagradavelmente surpreendidos pelos efeitos da tempestade. A lógica e a gravidade da explicação de Alfredo são tão contundentes que Aniceto, o instrutor sábio, imediatamente reconhece a validade do aviso. Ele concorda prontamente com Alfredo, dizendo: tem razão. Essa aceitação demonstra a humildade e a prudência de Aniceto, que coloca a segurança de seus aprendizes acima do cronograma da viagem. Principais pontos e esclarecimentos. Interconexão dos planos. O trecho é uma lição clara sobre como os pensamentos, sentimentos e ações coletivas da humanidade na Terra impactam diretamente o ambiente espiritual mais próximo. A natureza das tempestades magnéticas. Fica evidente que esses fenômenos não são meramente naturais, mas sim o resultado da condensação de energias mentais deletérias emitidas em massa pelos seres humanos. A responsabilidade individual. A menção aos encarnados invigilantes reforça a doutrina espírita da necessidade de vigiar os próprios pensamentos, pois eles têm poder criador e afetam não apenas a si mesmo, mas todo o ambiente ao redor. Diferentes níveis de vulnerabilidade. A preocupação seletiva de Alfredo mostra que o preparo e a elevação espiritual servem como proteção contra as influências negativas do ambiente, enquanto a inexperiência torna o espírito mais vulnerável. Prudência e humildade. A atitude de Aniceto ao aceitar o conselho exemplifica a sabedoria de ouvir aqueles que têm mais conhecimento sobre uma situação específica e de priorizar a segurança sobre a pressa. E, esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu: avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos irmãos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão.
Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nos possamos entender, de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indicou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados, determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perderam o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Comentários. Nesse diálogo profundo entre os personagens sobre as repercussões espirituais de um grande conflito armado na Terra, a conversa revela a complexa e exaustiva operação de socorro realizada pelo plano espiritual para mitigar os danos causados pela guerra. 1. O sacrifício dos trabalhadores espirituais e a imaturidade humana. O diálogo aqui começa com uma expressão de reconhecimento ao sacrifício dos trabalhadores espirituais que atuam na preservação da saúde humana. O senhor do castelo confirma a grandeza desses servidores e oferece uma análise contundente sobre a humanidade. Ele a compara a uma eterna criança, que constrói e destrói suas civilizações como se estivesse brincando com bonecas. Ele explica que o trabalho desses espíritos é fundamental para conter as tormentas magnéticas invisíveis, que, se não fossem controladas, disseminariam vibrações mortíferas. Essas vibrações negativas se manifestariam no plano físico como a intensificação das desgraças da guerra e a proliferação de epidemias. 2. A crise nas colônias espirituais europeias. A conversa revela a gravidade da situação. As colônias espirituais na Europa estão sobrecarregadas e sofrendo intensamente para lidar com as necessidades emergenciais. Elas já estão recebendo espíritos desencarnados em consequência dos bombardeios. A colônia Nosso Lar ainda não tem a dimensão completa do esforço que o conflito mundial está exigindo das esferas espirituais mais próximas da Terra. Os postos de socorro de colônias ligadas a Nosso Lar estão superlotados com europeus que morreram de forma violenta. A situação é tão desesperadora que as súplicas vindas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de Nosso Senhor Jesus Cristo. 3. A solução: a transferência em massa de desencarnados. Diante da crise, uma medida drástica foi decidida em assembleias de mentores espirituais: a remoção de pelo menos 50% dos espíritos desencarnados na guerra para núcleos de acolhimento nas Américas. O anfitrião informa que no local onde estão já existe um campo de concentração, termo usado no sentido de local de agrupamento e acolhimento, com mais de 400 desses espíritos. 4. Desafios logísticos: a barreira da linguagem.
Aniceto, de forma prática, levanta uma questão crucial: a dificuldade de comunicação com esses espíritos europeus devido à barreira do idioma. Alfredo explica como esse problema foi solucionado. As colônias do Velho Mundo organizaram o socorro de forma eficiente. Para cada grupo de 50 espíritos socorridos, eles enviam um enfermeiro instrutor, que pode se comunicar diretamente com os trabalhadores das colônias americanas. Dessa forma, a colaboração das Américas se concentra no fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência, enquanto a instrução e comunicação inicial são facilitadas pelos instrutores europeus. 5. A justificativa espiritual e sanitária para a transferência. Vicente apresenta uma questão de ordem moral e espiritual. Não seria mais justo que esses espíritos permanecessem nas próprias regiões onde morreram? Alfredo, sorrindo, oferece a explicação final, que é o ponto central do trecho. Ele revela que, segundo instrutores mais elevados, manter essas grandes aglomerações de espíritos sofredores nas zonas de conflito seria fatal para a coletividade dos encarnados. A razão para isso é que esses grupos de espíritos atormentados criariam focos pestilenciais de origem transcendente, com consequências imprevisíveis no plano físico. Embora muitos espíritos permaneçam presos ao campo da angústia onde morreram, aqueles que têm condições de serem transferidos são removidos rapidamente. O objetivo dessa remoção é evitar que seus pensamentos atormentados pesem excessivamente sobre as fontes vitais das regiões já sacrificadas pela guerra, o que agravaria ainda mais o sofrimento e o desequilíbrio energético dos vivos. Pontos importantes: interconexão plano físico-espiritual. A guerra na Terra causa uma crise humanitária e logística no plano espiritual. Higiene espiritual. A remoção dos desencarnados é uma medida de saneamento espiritual para proteger as populações encarnadas de vibrações e energias deletérias. Organização e colaboração. O mundo espiritual demonstra um alto nível de organização, com colônias de diferentes continentes colaborando para gerenciar uma crise de escala global. Causa e efeito. Os pensamentos e sentimentos dos desencarnados, especialmente os que morrem em sofrimento, têm um impacto direto e poderoso sobre o ambiente energético do plano físico. A imaturidade da humanidade. Uma crítica à natureza cíclica de construção e destruição da humanidade que gera imenso trabalho e sofrimento para os planos superiores. Nesse ínterim, Aniceto interveio, esclarecendo: embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destrói dons. Dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos estendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar, após silêncio mais longo:
Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Comentários. Agora apresenta uma profunda análise espiritual sobre a guerra e suas consequências, oferecida pelo mentor Aniceto a seus companheiros, incluindo André Luiz e Alfredo. A explicação é dividida em duas partes principais. A primeira aborda a interconexão da humanidade e a responsabilidade coletiva e individual no conflito. A segunda revela uma perspectiva cósmica, mostrando como a Terra é vista e tratada por comunidades espirituais mais evoluídas. 1. A negação do isolamento. Aniceto afirma que a neutralidade é um mito e o insulamento uma ficção. Nenhum país ou indivíduo pode se isolar das consequências de um erro cometido por uma nação. Ele usa uma metáfora poderosa. O gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Isso significa que o sofrimento em qualquer parte do planeta afeta energética e espiritualmente o todo. 2. A humanidade como família. A razão para essa interconexão é que a humanidade terrestre é uma única família de Deus, assim como inúmeras outras famílias em outros planetas. A guerra é, portanto, um conflito fratricida em escala global. 3. As consequências espirituais da morte em massa. A guerra, ao provocar desencarnações em massa, não resolve nenhum problema. Pelo contrário, ela o agrava. Os espíritos desencarnados em condições violentas de ódio, medo e vingança não desaparecem. Eles pesarão na economia espiritual da Terra. Ou seja, suas vibrações densas e perturbadas formam uma pesada carga energética na psicosfera do planeta, influenciando negativamente tanto os encarnados quanto os desencarnados e dificultando o progresso coletivo. A responsabilidade universal e individual. Aniceto esclarece que a responsabilidade pelo conflito não é apenas dos que lutam no campo de batalha. Coletiva. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Todos sofrem as consequências da violação da lei de amor e fraternidade. Ampla. A fascinação pela guerra atinge a mentalidade de todos os povos, e até mesmo de espíritos desencarnados de baixa evolução, núcleos das esferas invisíveis, que se comprazem e incentivam o conflito. Individual. A responsabilidade não se limita a quem empunha as armas. Aqueles que participam do conflito através do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia, espalhando ódio, preconceito, desinformação, também acumulam débitos. No final, cada um será responsabilizado, de perto, pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. A concordância de Alfredo é justo, valida a lógica e a justiça dos argumentos de Aniceto. Parte 2. A perspectiva cósmica e a lei de causa e efeito. Após uma pausa, Aniceto eleva a discussão a um nível cósmico, compartilhando informações obtidas em uma colônia espiritual mais elevada chamada Alvorada Nova. 1. Vigilância interplanetária. Ele revela que civilizações espiritualmente mais avançadas de planetas vizinhos estão cientes da guerra na Terra. Desde o início do conflito, esses núcleos superiores determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias com o nosso planeta.
Isso sugere uma espécie de quarentena ou isolamento vibratório para impedir que a negatividade e o desequilíbrio da Terra se espalhem e contaminem outras esferas do sistema. 2. A lição da autorresponsabilidade. A principal lição transmitida por esses vizinhos beneméritos é a aplicação rigorosa da lei de causa e efeito. A humanidade terrestre deve suportar, nos próprios ombros, toda a produção de mal que levar a efeito. Não haverá intervenção externa para remover as consequências das escolhas erradas da humanidade. A Terra e seus habitantes devem arcar com os resultados dos seus próprios atos. 3. A metáfora final. Aniceto conclui com uma comparação simples e poderosa que provoca o sorriso de todos. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. A roupa suja simboliza os problemas, os ódios, os conflitos e as energias negativas criadas pela própria humanidade. Lavar nas próprias dependências significa que a solução para os problemas da Terra deve vir de dentro. A humanidade precisa aprender, através do sofrimento gerado por seus erros, a se purificar e a evoluir, sem poder exportar sua negatividade ou esperar que outros resolvam seus problemas por ela. Pontos importantes. Interconexão global. Ninguém está imune ao sofrimento alheio. A neutralidade é uma ilusão. Futilidade da guerra. A morte em massa apenas agrava os problemas espirituais do planeta. Responsabilidade ampla. A culpa não é só dos soldados, mas de todos que contribuem com pensamentos, palavras e atos de discórdia. Lei de causa e efeito. A humanidade colhe exatamente o que planta. Isolamento vibratório. A Terra está sendo monitorada e contida energeticamente por civilizações mais avançadas, para que lide com suas próprias questões. Autossuficiência kármica. A limpeza e a cura do planeta são tarefas intransferíveis de seus próprios habitantes. Ismália, que permanecia em silêncio não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus, e todos os dias conduzimo-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar, no mundo, a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anás e Caifáses. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é a união à luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se, à nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Os raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso.
Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos, em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos. Comentários. Agora temos mais uma importante lição sobre a condição espiritual da humanidade, especialmente em tempos de grande sofrimento como a guerra. A conversa se desenvolve com a análise pessimista de Ismália sobre a repetição dos erros humanos, a visão esperançosa de Alfredo sobre o poder da fé em meio à escuridão, e a ilustração dessa visão através de uma experiência marcante durante um bombardeio na Inglaterra. 1. A análise de Ismália, a humanidade presa em um ciclo de erros. O diálogo começa com uma reflexão melancólica de Ismália. Ela compara a humanidade, em sua totalidade, à Jerusalém escravizada ao erro da época de Jesus. Sua análise é pessimista e aponta para um ciclo vicioso. Repetição e fracasso. Ismália afirma que, embora a humanidade receba constantemente o amparo e a cura de Jesus, ela o trai e crucifica simbolicamente todos os dias através de suas ações. Nossas obras são simples recapitulações que fracassam sempre, indicando que não conseguimos aprender com os erros do passado e permanecemos no estágio da experiência. Paralelos históricos. Para ilustrar essa estagnação, ela traça paralelos diretos entre a sociedade contemporânea e as figuras da época de Cristo. Continuamos a praticar a política com a mentalidade autoritária dos Césares, a justiça com a covardia e conveniência de Pilatos, a fé religiosa com a hipocrisia dos fariseus, o sacerdócio com a corrupção dos rabinos do Sinédrio, a crença com a instabilidade de Jairo, que acreditava, mas duvidava, os negócios com a ganância de Anás e Caifás. Essa análise sublinha a ideia de que, enquanto a humanidade continuar a repetir esses padrões, não poderá prever o fim dos acontecimentos cruciais e dolorosos que afligem o planeta. 2. A visão de Alfredo. A luz da prece na escuridão da guerra. Diante da angústia do narrador sobre a destruição causada pela guerra, Alfredo intervém com uma perspectiva de esperança e esclarecimento espiritual. Ele argumenta que justamente nos momentos mais sombrios, a fé e a prece se tornam mais poderosas. Estrela na noite escura. Alfredo usa a metáfora de que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz para explicar que a prece se torna uma união mais intensa com a luz divina quando o sofrimento é maior. Missão de socorro espiritual. Para exemplificar, ele relata uma missão de assistência espiritual na Europa destinada a acolher os espíritos desencarnados em desespero por causa da guerra. 3. A experiência em Bristol, o abrigo espiritual da fé viva. O ponto central na narrativa de Alfredo sobre uma experiência específica em Bristol, na Inglaterra, durante um bombardeio aéreo. A cena de destruição. A cidade estava sob ataque de aviões de bombardeio e a destruição era iminente.
O farol espiritual. Em meio à escuridão da noite e ao caos da guerra, a equipe espiritual de Alfredo avistou um farol de intensa luz que se destacava. Seguindo a orientação do líder da expedição, eles desceram até a fonte dessa luz. A fonte da luz. Para sua surpresa, a luz emanava de uma igreja. Embora o local estivesse fisicamente quase escuro, para a visão espiritual ele era intensamente luminoso. A luz não vinha de lâmpadas, mas da fé das pessoas reunidas ali. O ato de fé heróica. Dentro da igreja, um pequeno grupo de cristãos corajosos cantava hinos de louvor a Deus. O pastor havia lido a passagem bíblica sobre Paulo e Silas, que cantavam na prisão à meia-noite, inspirando os fiéis a fazerem o mesmo. Enquanto as bombas explodiam do lado de fora, as vozes se uniam em uma celestial vibração de fé viva, criando um poderoso campo de luz e proteção espiritual. A lição final. O chefe da expedição espiritual, comovido, ordenou que sua equipe ficasse de pé em sinal de respeito àquelas almas heróicas que lembravam os primeiros cristãos perseguidos. Ele, então, faz uma distinção crucial. Abrigos antiaéreos, construídos pelos políticos para proteger o corpo físico. Abrigos antitrevos, edificados pelos cristãos através da fé, para proteger a alma contra as forças da escuridão e do medo. Conclusão desse diálogo. Alfredo finaliza seu relato com uma frase de profundo significado. Às vezes, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Essa conclusão amarra todas as ideias apresentadas. O sofrimento, a guerra, o bombardeio, não é apenas destruição, mas também uma oportunidade para que a fé mais pura e heróica se manifeste, revelando a verdadeira proteção e as bênçãos que vêm de uma conexão sincera com o divino. O episódio em Bristol serve como a prova viva de que, mesmo no pior cenário material, a força espiritual pode criar um oásis de luz, paz e segurança. Analisando o capítulo 18, Informações e Esclarecimentos. Este capítulo é uma conversa profunda e reveladora que ocorre no posto de socorro avançado, descrito como um castelo, administrado por Alfredo. A conversa serve para elucidar os profundos impactos espirituais da Segunda Guerra Mundial que ocorria na Terra naquele momento. 1. O alerta da tempestade magnética. O capítulo começa com Aniceto, instrutor da caravana, perguntando a Alfredo sobre a possibilidade de prosseguir em viagem rumo à crosta terrestre. Alfredo, de forma solícita, desaconselha a partida imediata. Ele informa que seus aparelhos espirituais detectaram a aproximação de uma grande tempestade magnética. Causa da tempestade. Alfredo explica que a causa dessa perturbação não é natural, mas sim de origem humana. Ela é gerada pelas espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes. A humanidade, imersa nos conflitos da guerra, seja nas linhas de fogo, nas discussões acaloradas ou nos pensamentos de ódio e medo, projeta na atmosfera espiritual uma carga energética extremamente negativa e destrutiva. Apenas um número muito reduzido de pessoas conseguia manter a espiritualidade superior. Aniceto concorda, reconhecendo o perigo, especialmente para seus aprendizes, André Luiz e Vicente. 2. O impacto espiritual da guerra e o socorro aos desencarnados. A conversa se aprofunda sobre o imenso trabalho das colônias espirituais para mitigar os efeitos da guerra. Sofrimento das colônias europeias. Relata que as colônias espirituais na Europa estão sofrendo enormemente para atender às necessidades. Elas já recebem massas de desencarnados em consequência dos bombardeios e os postos de socorro estão superlotados. A transferência para as Américas.
Devido à situação crítica na Europa, os mentores espirituais decidiram transferir pelo menos 50% dos desencarnados da guerra para núcleos de socorro nas Américas. O próprio posto de Alfredo já abrigava um campo de concentração com mais de 400 desses espíritos. Logística do socorro. Aniceto questiona sobre a dificuldade de comunicação, abre aspas, a barreira da linguagem, fecha aspas. Alfredo explica que o socorro foi bem organizado. Para cada grupo de 50 espíritos europeus, as colônias do Velho Mundo enviam um enfermeiro instrutor, que pode se comunicar com os socorristas americanos, facilitando a assistência. Prevenindo focos pestilenciais. Vicente pergunta por que esses espíritos não são mantidos em próprias regiões. Alfredo esclarece que mantê-los aglomerados nas zonas de conflito criaria focos pestilenciais de origem transcendente. Seus pensamentos atormentados e suas vibrações de angústia pesariam excessivamente sobre as fontes vitais daquelas regiões, podendo causar consequências imprevisíveis, como a ampliação de epidemias e outras penúrias para os encarnados. 3. A lei de causa e efeito e a interconexão humana. Aniceto oferece uma visão mais ampla e filosófica sobre a responsabilidade coletiva. A humanidade é uma família. Ele afirma que a neutralidade é um mito e o isolamento é uma ficção. A humanidade é uma única família perante Deus. O erro de uma nação afeta todas as outras. Responsabilidade individual e coletiva. Todos pagarão um preço pelo conflito, em suor e lágrimas. Quem não luta com armas, muitas vezes luta com o verbo e o pensamento destrutivo. Cada um será responsabilizado pela cota de discórdia que trouxe à família mundial. Vigilância de outros planetas. Aniceto revela que núcleos espirituais avançados de planetas vizinhos estão em máxima vigilância nas fronteiras vibratórias com a Terra. A lição é clara. A humanidade terrestre deve arcar com as consequências de seus próprios atos, como uma casa que precisa lavar a roupa suja em suas próprias dependências. 4. A repetição dos erros históricos. Ismália, que estava em silêncio, faz uma comparação dolorosa e poética. Ela diz que a humanidade, coletivamente, é como a Jerusalém antiga, escravizada ao erro. Apesar de ser curada por Jesus, continua a conduzi-lo ao madeiro. A sociedade continua a repetir os mesmos padrões de comportamento, apenas com personagens diferentes. A política com os Césares, autoritarismo, a justiça com os Pilatos, conivência com o erro, a fé religiosa com os fariseus, hipocrisia. Os negócios com Anás e Caifás, interesses materiais acima do espiritual. 5. A luz em meio às trevas. O exemplo de Bristol. Respondendo a um comentário de André Luiz sobre a angústia da guerra, Alfredo narra uma experiência pessoal e inspiradora. A missão em Bristol. Em uma missão de assistência na Europa, ele e outros companheiros foram aos céus de Bristol, na Inglaterra, durante um pesado bombardeio aéreo. O farol de luz espiritual. Em meio à escuridão e destruição, eles avistaram um intenso farol de luz espiritual. Seguindo a orientação do chefe da expedição, desceram no ponto luminoso, o abrigo antitrevoso. A luz emanava de uma igreja onde um pequeno grupo de cristãos corajosos cantava hinos de fervorosa confiança em Deus, enquanto as bombas explodiam lá fora. O ministro lia a passagem dos Atos sobre Paulo e Silas, que cantavam na prisão. A lição final. O chefe da expedição espiritual mandou que todos ficassem de pé em sinal de respeito, afirmando que enquanto os políticos construíam abrigos antiaéreos, aqueles cristãos edificavam na terra os verdadeiros abrigos antitrevosos.
5. Conclusão do A capítulo. situação no plano Alfredo espiritual encerra a e a lei do conversa com mérito. uma frase de profundo No plano significado, espiritual, que sintetiza Ismália, a com lição seu da amor noite. incondicional, Às vezes, amparou é preciso Alfredo em sua sofrer chegada. para compreender as Contudo, bênçãos divinas. devido à diferença O vibratória capítulo, entre portanto, eles, não puderam apenas ficar informa juntos. sobre a Ismália complexa reside em um realidade plano espiritual superior, durante a enquanto guerra, Alfredo mas precisa também trabalhar em oferece uma esferas mensagem de inferiores esperança, para se reerguer. mostrando que a fé Ele e se a dedicou prece ao serviço são as no luzes posto de mais socorro, poderosas como nas forma de noites resgatar mais suas escuras faltas. da alma humana. Ismália o visita mensalmente para encorajá-lo. Vicente pergunta por que ela simplesmente não se transfere para o posto e fica com ele. Alfredo explica a lei espiritual por trás de sua separação, a necessidade de subir. Embora um espírito superior possa descer para ajudar um inferior, é fundamental que o espírito em débito aprenda a subir por mérito próprio. A lição da solidão e do esforço. Alfredo precisa vivenciar o esforço e a solidão para valorizar a felicidade e as bênçãos divinas que antes menosprezou. Ele precisa conhecer o preço da felicidade. Permissão superior. Por essa razão, eles ainda não receberam a permissão para o definitivo consórcio espiritual. Conclusão e moral da história. Alfredo conclui seu relato afirmando que está resgatando o crime de precipitação. Ele enfatiza que, embora não tenha matado ou roubado, envenenou a si mesmo com a calúnia. Ele deixa uma poderosa última lição. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. O capítulo é uma profunda reflexão sobre as consequências da impulsividade, da desconfiança e da calúnia, e ensina sobre a justiça divina, que exige o resgate das faltas através do trabalho e do esforço pessoal para a própria evolução espiritual. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.